Aí pela presença, né? Nós vamos disponibilizar o material também, vamos estar enviando via link lá do Sigma BAF, tá? É um prazer tê-los aqui nessa manhã. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre usar o microfone para poder aparecer o som bacana, né? 1, 2, 3, isso. Deixa eu começar, que aí depois você faz o corte aí no início. Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. Nós vamos estar disponibilizando um link dessa apresentação lá no YouTube. Vamos enviar através do Sigma BAF. Nessa manhã nós vamos falar um pouquinho de valor adicionado fiscal, um pouquinho de DAMEF, um pouquinho de VAF. Desde já agradeço a presença de vocês, tá? Nessa manhã. A gente sabe que é difícil tirar o contador, né, da empresa ou do escritório de contabilidade, nessa época próxima aí do prazo do imposto de renda, mas a gente precisava fazer esse café e disponibilizar, e já tinha uma reunião marcada na prefeitura e aproveitamos a data para poder fazer esse evento. Bom, você vai... Isso, Marília. Clica nele. Isso. Programação. Nós vamos falar um pouquinho da importância do VAF para os municípios, o Sigma VAF, que é o sistema de gestão, monitoramento e análise da apuração do valor adicionado fiscal, o uso do Sigma VAF pelo contador, DAMEF e seus campos de preenchimento e declarações do Simples Nacional. Vocês estejam à vontade para poder fazer qualquer tipo de pergunta ou comentário. O meu nome é Gerton Rodrigues, eu sou diretor técnico da Sigma Tecnologia. Que é a Sigma Tecnologia? A Sigma Tecnologia é uma empresa, nós temos mais de uma década de mercado, estamos indo para uma década e meia, vamos completar agora 15 anos já de mercado, atuando nessa área, prestando serviço principalmente para prefeituras. Temos um sistema de licenciamento também dos nossos produtos, né? Já temos algumas empresas que nós chamamos de franqueadas, que utilizam a nossa metodologia, utilizam as nossas soluções. A Sigma nasceu em Minas Gerais, mais precisamente em Belo Horizonte. Estamos hoje aqui em Andradas com uma filial também no Rio de Janeiro. Trabalhamos com vários municípios em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão, Ceará e agora também São Paulo. O nosso primeiro produto foi o Sigma BAF, que é utilizado aqui pela Prefeitura de Andradas. Motivação. Tá? Por que monitorar a apuração do VAF? Por que analisar as informações validadas pelas empresas a sério? Por que auditar os resultados? Por que enviar notificações? Por que gerenciar as respostas? Por que preparar recursos contra os resultados divergentes? São essas perguntas que a gente pretende responder nessa manhã. Falando o quê? Da importância do valor adicionado fiscal. Quando que nasce, né, o valor adicionado fiscal? Começa a ser concebido lá no inciso 4º do artigo 158 da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, da nossa Carta Maior, que prevê que 25% do produto da arrecadação do ICMS deve ser destinado para os municípios. O que isso significa? Que a cada 4 milhões que o Estado arrecada de ICMS, por força de lei, ele tem que destinar 1 milhão para os municípios. No caso de Minas Gerais, mais precisamente, para 853 municípios. Então, é necessário ter o quê? Uma forma de fazer essa distribuição. Então, assim, porque para o Estado é tranquilo, ele arrecadou,
ele vai ficar com 3/4, mas ele precisa dar destino naquele 1/4, né? Ou seja, naqueles 25%. E como que os municípios irão receber isso? Como que funciona toda essa sistemática, tá? Será que todos os municípios recebem o mesmo valor? O município que tem maior população recebe mais? Como que funciona isso? Bom, o que nós temos mais precisamente em Minas Gerais? Nós temos o valor adicionado fiscal, representando 75%, né? E aí a gente começa a responder aqueles porquê, e o primeiro porquê é respondido por conta da relevância do percentual do VAF na distribuição do ICMS. Exemplo, daquele 1 milhão que ficou para os 853 municípios, 750 mil serão distribuídos em forma de valor adicionado fiscal. Quem tiver maior valor adicionado fiscal vai levar a maior parte desses 750 mil. E o restante? O restante a Lei Complementar 63/90 deixou a critério de cada estado. Porém, nós tivemos a Emenda Constitucional 108, que estabeleceu que dos outros 25%, no mínimo 10% tem que ser através do critério educação. E em Minas Gerais nós temos a Lei Robin Hood. A Emenda Constitucional também estabeleceu que o VAF terá como percentual mínimo 65%. Mas Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, que são estados produtores, deixaram o VAF permanecer com 75%. Então, basicamente, hoje nós temos o VAF com 75%, o critério educação com 10% e os outros 15% para fechar os 100% são distribuídos em outros 12 critérios em Minas Gerais. Depois nós vamos falar um pouquinho de cada um desses critérios. A regulamentação da nossa emenda constitucional, ela ocorreu através da Lei 24.431, que alterou a Lei 18.030, que é a nossa Lei Robin Hood, né? Ou ICMS solidário. Por que a lei tem dois nomes? Porque quando ela foi concebida, apelidaram de Lei Robin Hood. E para os anos de 2009, houve uma alteração nessa legislação. E acabou criando outros critérios. E a ideia era que essa lei ela fosse mais solidária. Inclusive, criou um critério que chama ICMS solidário. Então, geralmente essa lei 18.030, só a nível de curiosidade, alguns falam Lei Robin Hood, outros falam Lei do ICMS solidário de Minas Gerais. Nós tivemos, com a alteração promovida pela Lei 24.431, alteração em vários critérios. Inclusive, alguns critérios que existiam, Minas Gerais tinham 18 critérios, e são muitos critérios no meu modo de pensar, foram extintos: população, receita própria, programa saúde da família e saúde per capita. Foram alterados os percentuais dos critérios de município sede de estabelecimento penitenciário e turismo para 50%, e mínimo per capita para 3,75%. E sofreram reduções dos critérios de ICMS solidário, que passou para 1,89%, e cota mínima, que era 4,5%, passou para 1,50%. Isso foi necessário, ali, além de penitenciário, eu pulei o esporte. Isso foi necessário para fazer a adequação e para que o VAF permanecesse com 75%. Então, assim, a gente fala que a legislação é dinâmica, e à medida que ela vai se realizando, é normal, que os legisladores promovam a alteração
para a adequação das realidades que vão se formando. E eu falo assim, que Minas Gerais, nós somos muitas minas. Então a gente tem lá próximo de Belo Horizonte, um município que ele tem quase 15% da população carcerária do estado, que é Ribeirão das Neves. Aí criaram um critério de penitenciária. E nós temos também alguns municípios que são alagados. E aí nós temos um critério que chama recursos hídricos, para compensar as áreas alagadas daqueles municípios onde há geração de energia elétrica e tiveram parte do seu território alagado, o que não favorece o desenvolvimento, né? Porque aonde poderia ser instalada indústrias, plantações, acabou ficando inundado. Mas só para vocês poderem ter ideia. Esses são todos os nossos critérios válidos, depois da Lei 24.431, né, que alterou a 18.030, no nosso estado. Nós temos ainda um critério, só a nível de curiosidade, chama município minerador. Esse critério, a base dele está congelada desde 1988. E o que acontece? Muitos municípios já deixaram de ser mineradores, outros municípios que não eram mineradores em 1988 passaram a ser, e a gente ainda tem esse critério minerador aí, circulando aí, alguns municípios ainda recebendo receita. E por que ele não foi extinto? Porque dentro da nossa Constituição Mineira de 1989, há uma previsão que parte do ICMS precisa ser distribuído através do critério minerador. Como Minas, né, são muitas minas, nós temos essas particularidades. Exemplo, Ceará só tem 4 critérios: VAF, educação, saúde e meio ambiente. Então, assim, bem mais simplificado. Bom, aqui a gente vai destacar o VAF, né? Então, assim, o ano passado, o Estado, ele disponibilizou, né, conforme previsto na nossa Constituição, 16,4 bilhões para os municípios mineiros. É muito dinheiro, mas mesmo assim, quando ele chega nos cofres municipais, ele se torna pouco, porque os municípios ainda têm muita dificuldade em serem autossustentáveis. Fizeram uma pesquisa, né, há um tempo atrás, em Minas Gerais, nós temos menos de 50 municípios que são autossustentáveis. Então, os municípios precisam desse repasse, como precisam do repasse do FPM, do Fundeb, para poder sobreviver. Volta à apresentação. Só isso. No VAF, né, para o VAF, eu vou destacar que foram distribuídos 12,3 bi. E o segundo critério de maior distribuição foi o da educação, com 1,6 bi. Então, a importância desses dois critérios e que o município tenha um acompanhamento, né, sistêmico da apuração desses dois critérios é fundamental para que o município garanta o quê? Recursos. Recursos esses que são disponibilizados nos cofres públicos e se transformam em saúde, educação, mobilidade e pagamento de folha de pessoal, investimento em infraestrutura, tudo isso em função desses repasses. Tá. O principal objetivo hoje é a gente falar do valor adicionado fiscal. E aí a gente começa com um conceito técnico, tá? É um conceito que a Cefaz utiliza para poder explicar o que é o valor adicionado fiscal. Muito importante, é um indicador econômico contábil utilizado pelo Estado para calcular o índice de participação municipal no repasse da receita do ICMS e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o nosso IPI, que depois de 2027 vai deixar de existir para a maioria dos estados
ficando ainda por um tempo na Zona Franca de Manaus. Mas o município recebe parte desses recursos proveniente do seu VAF. Muitas pessoas atrelam o VAF a um componente tributário. E, na verdade, ele não é. Ele é muito mais econômico, contábil do que tributário. Nem sempre a empresa que gera o maior ICMS, ela vai gerar o maior repasse para o município. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre a empresa que mais fatura, ela vai ter o maior VAF no município. O VAF está ligado diretamente àquilo que é agregado na produção. Então eu posso ter uma empresa que ela agrega muito, exemplo, laboratório, produção de medicamentos. O custo da fabricação em si, ele é baixo. Então, às vezes, um remédio, o custo de fabricação dele é 50 centavos e ele é vendido por R$100. Mas como isso pode? Pode, porque o custo, na verdade, do remédio está em pesquisa, está na quebra da patente, ou na compra da patente. Isso que é caro, você desenvolver o medicamento. Agora, muitas das vezes, a produção ela acontece, de forma a se gerar muito valor agregado, como é em outros ramos, tipo mineração. Nós temos também produtos alimentícios que acabam sendo de alto valor agregado, e aí eu vou mostrar isso um pouquinho para vocês mais na frente. Nós temos também um conceito de VAF individual, quando a gente vai falar do VAF do contribuinte, tá? O que é o VAF de uma empresa? Tá? É o resultado do movimento econômico de um determinado contribuinte em um exercício. Então nós temos que ter o quê? Movimento econômico, tem que ter o contribuinte e tem que ter um exercício para existir o VAF. Aqui a gente vai explicar melhor o que é a agregação de valor, o que é agregar valor. A ideia ela é simples, tá? Mas muito importante para a gente poder entender. Eu tenho lá uma empresa, essa empresa ela fabrica ferro gusa e ela tem as suas entradas e tem as suas saídas. Então ela comprou minério de ferro, R$5.000, comprou carvão, R$2.000, transporte, R$800, energia elétrica, R$200, um total de R$8.000. E ela pegou, colocou tudo aquilo que ela tinha lá de insumos na sua produção, acendeu lá o seu alto forno, queimou e virou 1 tonelada de ferro gusa. Aquela 1 tonelada de ferro gusa foi vendida por R$18.000. Quando eu pego os R$18.000 e eu tiro os 8.000 dos insumos, dos componentes utilizados no processo produtivo, eu vou ter o quê? O meu valor adicionado fiscal, que nesse caso é de 10 mil. Quanto que ela agregou nesse processo produtivo? Ela agregou R$10.000. Então, seu VAF é R$10.000. Entrou transporte? Entrou transporte. Ela precisa o quê? Transportar o minério. Entrou carvão? Entrou carvão. Carvão é matéria-prima. Entrou minério de ferro, também é matéria-prima. E energia elétrica, ela utiliza no processo de produção. Poderia entrar ali também combustíveis, tá? São só exemplos para a gente poder entender o que gera e como que gera esse valor agregado. A mesma coisa na produção do café. Na produção do café, o fazendeiro tem lá suas terras, ele tem que comprar adubo, ele tem que comprar fertilizante, tem que comprar lá os produtos para combater as pragas, e aí ele produz aquele café. Produziu aquele café, ele vai vender. Se ele for empresa, ele vai poder abater os insumos da entrada. Se ele for um produtor rural, no caso do produtor rural, nós temos que 100% do valor da venda. Então, se ele for pessoa física, com inscrição estadual,
Se ele vendeu 100 sacas de cafés aí, hoje está valendo o quê? R$ 1.500 cada saca aí. A gente vai falar de 150 mil, né? Isso, não, 100 sacas, 150 mil, ele vai faturar aqueles 150 mil, e aqueles 150 mil irão gerar VAF. Aqui é um organograma que nós fizemos para poder exemplificar. Então, na hora do cálculo do VAF, eu tenho que me ater aqui as minhas vendas, saídas, o total das entradas, geralmente compras, e a gente tem em Minas Gerais ajustes e exclusões. Então, a empresa sendo do débito e crédito, o que vai ser o meu VAF? Vai ser o total das saídas, mais os ajustes e exclusões, menos o total das entradas, mais os ajustes e exclusões. Isso dá o meu valor adicionado fiscal para uma empresa débito e crédito. Temos algumas particularidades. Por exemplo, empresa transportadora gera VAF? Gera, se for transporte, o quê? Intermunicipal, interestadual, transporte para fora do país. Como que funciona? Há uma presunção de entrada de 20%. Então, o valor do VAF vai ser 80% dos transportes. Ah, tá. Então, se a minha transportadora faturou 1 milhão, automaticamente ela gera o quê? 800 mil reais de valor adicionado de transporte. O produtor rural, eu já falei, ele é 100% do faturamento quando ele é pessoa física. Se ele for pessoa jurídica, débito e crédito, ele vai seguir essa regra do organograma. E temos também, aqui não tem, mas Poços de Caldas tem, que é a questão das usinas hidrelétricas. E aí tem um preço médio, que é calculado pela ANEEL, pela agência reguladora, vezes a quantidade de quilowatts produzida, vai chegar no valor do VAF. Ah, tá. Você falou das empresas que são débito e crédito, né? Provavelmente lucro real, lucro presumido ou isentas. Mas nós também temos o quê? O VAF da Simples Nacional, das empresas que são optantes pelo regime simplificado. Esse regime simplificado, previsto na nossa Constituição, depois regulamentado pela Lei Complementar 123, ele vai falar que o VAF será 32% do faturamento. Então, se uma empresa do Simples Nacional fatura 1 milhão, quanto que vai ser o VAF dela? 32% de 1 milhão, que dá 320 mil. Ah, Gerto, é uma transportadora que é do Simples Nacional. Infelizmente, ela vai seguir a regra do Simples Nacional. Se ela fosse débito e crédito, faturou 1 milhão, ela iria gerar 800 mil. Como ela é do Simples Nacional, é 0,32, ela vai gerar 320 mil. Bom, nós temos aí a legislação que regulamenta toda essa parte do VAF em Minas Gerais. Nós temos aí o decreto 47.950, de 15 de maio de 2020. Eu vou destacar desse decreto uma parte que é muito importante, que está no seu artigo 8º, tá? O que fala o artigo 8º? Os municípios deverão, e ali é uma ordenança, tá? Ali está ordenando, para a defesa de seus interesses. E aí, quando fala em defesa de seus interesses, isso é mais amplo do que a gente pensa. Isso a gente está falando em defesa de todos os cidadãos que vivem, né, no município. Indicar representante para o auxílio, acompanhamento da apuração dos índices do VAF, podendo adotar providências junto aos contribuintes, visando a apresentação de informações. Infelizmente, a Cefaz ela não disponibiliza todas as informações necessárias para que o município consiga fazer a apuração e a conferência dos dados. Por isso que muitas das vezes o município ele precisa solicitar aos contribuintes informações adicionais. Exemplos, a solicitação do arquivo EFD, ICMS-PI. Isso o Estado não disponibiliza para os municípios. Então, por isso que
o município tem que solicitar essa informação junto aos contribuintes. Outra informação, muitas das vezes a gente precisa do XML da nota ou do XML do CTE, que também o Estado, infelizmente, não disponibiliza para os municípios poderem fazer esse acompanhamento de uma forma mais detalhada. Gerson, por que o Estado não disponibiliza? É um problema de plataforma tecnológica. Ele não pode disponibilizar esses dados somente para o município de Andradas, que está solicitando. Ele tem que ter uma plataforma tecnológica para atender os 853 municípios. E isso requer um investimento alto, e o Estado não bancou esse investimento para disponibilizar todas essas informações. Na verdade, nós não temos, eu não encontrei ainda no nosso país nenhum estado que disponibiliza essas informações da maneira que o município precisa. Nós temos o Rio de Janeiro, que é um pouco mais avançado nessa área, ele acaba disponibilizando um resumo dos CFLPs, das notas, mas é só o resumo mesmo do CFLP, e o Ceará, que também disponibiliza o resumo dos CFLPs. Mas fora disso, os outros estados não disponibilizam por completo as informações que o município precisa para fazer a correta apuração. Nós temos também a resolução 5.369, de 22 de maio de 2020. Ela vai falar do registro 1400 da FD. O que é esse registro? E infelizmente, é através desse registro que nós temos encontrado a maioria dos erros, porque muitos sistemas não estão parametrizados para gerar esse registro 1400. E esse registro 1400, cada estado, ele tem uma legislação específica que fala como que ele deve ser preenchido e como que ele deve ser gerado. Então, para São Paulo é uma, para o Espírito Santo é outra, para Minas Gerais é outra, e muitas das vezes os softwares estão parametrizados para o estado onde eles nasceram. Então, assim, a gente pega às vezes um software, né, que é de São Paulo, e a empresa vem para Andradas, vai operar em Andradas, e o software está parametrizado com a legislação de São Paulo, que trata de DIPAM. Lá não é da MEF, lá em São Paulo é DIPAM. Ou às vezes um software do Espírito Santo, que ele está parametrizado para DOT. Então lá também não é da MEF, no Espírito Santo é DOT. Então a gente tem essas dificuldades que a gente acaba enfrentando. Mas o que o registro 1400 ele vai dispor? Ele vai dispor de alguns casos em que a FD ela não é suficiente para gerar todas as informações necessárias para a apuração do valor adicionado fiscal. Então, dentro da FD, por mais completa que ela seja, a FD ICMS e IPI, ela não possui todas as informações para o cálculo do VAF. E aí os estados usam, esse registro 1400 para complementar essas informações. Pode passar? E quais são essas informações? São as informações de cooperativas que comercializam produtos dos seus cooperados, tá? A geração de energia elétrica, principalmente quando há divisa entre dois municípios. Eu não sei porquê, no nosso país, a divisória dos municípios geralmente é o leito do rio. E a casa de força turbina, ela é colocada onde? No centro do rio, no leito do rio, numa transversal. E aí o que acontece? Tem que haver a divisão dessa energia gerada, porque muitas das vezes é uma inscrição centralizada, está só em um município, mas a usina gera VAF para mais de um município. Eu já vi uma usina de geração de energia elétrica gerar VAF para mais de 4 municípios. Outras entradas a detalhar por município, pode ser por ordem judicial ou por mudança de endereço. Uma empresa ela ficou em Poços até o meio do ano e depois veio para Andradas. Esse VAF ele precisa ser dividido na proporcionalidade dos meses aonde a empresa foi estabelecida.
e usa o registro 1400 para poder fazer essa divisão. Os três mais importantes, eu vou destacar para a gente, tá? Dos 1400. Produtos agropecuários, e aqui em Andradas tem muito, são o laticínio, o frigorífico, a indústria que trabalha com produção de suco, que compra diretamente do produtor rural, e o produtor rural transfere aquela mercadoria sem a emissão da nota, e aí por parte da empresa adquirente, ela tem que emitir uma nota de entrada daqueles respectivos produtos. E aí nós vamos ter os produtos agropecuários, que são os principais: leite, milho, soja, café, porcos, boi, aves e assim sucessivamente. Tudo relacionado à produção agropecuária. Serviço de transporte rodoviário. Então, toda transportadora ela precisa ter preenchido no registro 1400 toda a distribuição do seu transporte, porque o VAF do transporte é onde efetivamente iniciou o transporte. Então é necessário fazer essa divisão. E nós temos também o transporte tomado. O que é o transporte tomado? É quando uma empresa contrata uma transportadora que não está estabelecida em Minas Gerais, e essa transportadora inicia transporte em Minas Gerais. Então vamos colocar aqui uma transportadora de São Paulo. Uma empresa daqui contratou essa transportadora para poder fazer um frete que iniciou aqui em Andradas. Essa transportadora ela faz de PAN, ela não faz da MEF. Ela não tem essa obrigatoriedade de fazer da MEF. Por quê? Porque ela não está inscrita no estado de Minas Gerais. Mas esse VAF que ela iniciou o transporte aqui, pertence ao município de Andradas. E qual a forma de computar isso? É através do transporte tomado. Gerto, e qual o valor? Esse transporte tomado, ele é 100%. Então, se o valor do frete foi de 30 mil, ele deve ser lançado 30 mil para o município de Andradas, referente àquele frete. A gente tem uma dificuldade enorme, né, de erro nesses três campos, né, tanto de produto agropecuário, serviço de transporte tomado, e não é erro, gente, por parte do contador, tá? Quero deixar isso muito bem claro. Nós nem estamos aqui para poder ensinar o contador a fazer da MEF, muito pelo contrário. A gente está aqui para poder desenvolver uma parceria entre o fisco municipal e os contadores e as empresas, né, para que as DAMEFs não tenham o quê? Nenhum tipo de erro. E muitas das vezes, né, o que a gente tem se deparado que são erros de sistema. Quando a gente olha para a FD do contribuinte, os dados estão lá, mas infelizmente o sistema não gerou os dados do arquivo 1400 de forma correta. E o Estado de Minas Gerais não faz uma auditoria desses campos. Ele não trata esses campos. Para o Estado de Minas Gerais, quando você entra e o contador valida a DAMEF, ele entende que a DAMEF está corretamente preenchida, né, por uma questão de uma presunção, né, de legitimidade e de direito. E a gente tem encontrado, né, alguns erros nesses campos. Sobre a nossa DAMEF, que é o principal documento declaratório de VAF, nós vamos ter lá a portaria SRE 175, de 17 de julho de 2020. Ela vai dispor, né, como que tem que ser preenchido e validado a DAMEF. Gerto, eu entro no CIARE, vou validar a minha DAMEF e a maioria dos campos estão preenchidos. Correto. Então, quando a gente entra, quando a gente acessa através do CIARE a DAMEF, né, o preenchimento da DAMEF, as entradas e as saídas e alguns campos de exclusões estão preenchidos.
mas é necessário que o contador faça essa conferência. Por quê? Porque existe erro de processamento de dados. Imagina o Estado de Minas Gerais processando todos os contribuintes dos 853 municípios. É uma gama de dados assim, enormes, e não existe, gente. Eu não conheço ainda nenhum, e eu trabalho com isso há muitos anos, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, eu não conheço um sistema perfeito. Não conheço. A programação pode estar perfeita, os códigos-fontes podem estar perfeitos, pode estar tudo feito da maneira mais correta possível. Mas na hora que a gente vai para a prática, que a gente vai processar, que a gente vai ter uma transmissão de dados através de uma internet ou qualquer coisa semelhante, ou um provedor, né, ou um banco de dados onde a gente tenha o nosso provedor, a gente detecta que podem ocorrer o quê? Até picos de energias, e esses dados o quê? Se perderem ou eles se misturarem. Então, assim, sistema, é lógico, cada dia a gente caminha para a perfeição nessa parte, principalmente aí com a questão da IA, que nos ajuda muito na correção das linhas de programação. Mas não existe sistema perfeito. Eu não conheço nenhum, né? Existem assim programas que são melhores e programas que possuem, né, mais segurança, mas perfeito eu não conheço. Declarações. Quais as declarações que são utilizadas na apuração do valor adicionado fiscal? Nós temos a declaração anual de movimentação econômica e fiscal, é a nossa base da MEF, programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional, é as nossas PGDAS, né? PGDAS-D, declaração de informação socioeconômicas e fiscais, a nossa DEFIS, e a declaração anual simplificada para o microempreendedor individual, que é a DACIMEI. Do Simples Nacional, o município já tem acesso a essas informações através do portal Entes Federados. Então, a Receita Federal, ela construiu, né, uma plataforma onde os municípios conseguem acessar e pegar todas essas informações. Do microempreendedor individual até as notas, né? Vocês chegaram a fazer convênio com a Receita Federal para acesso às notas do Simples Nacional? Isso. Então, Andradas já tem inclusive acesso a todas as notas do MEI, né? Que necessariamente precisam ser geradas agora numa plataforma nacional. Então, do Simples Nacional está muito tranquilo para o município. Mas com relação à declaração anual, né, a nossa BAF da MEF, nós ainda precisamos e muito da ajuda dos contadores. Vou falar agora rapidamente sobre alguns conceitos de VAF. Nós temos o VAF municipal, que é o resultado do somatório dos VAFs declarados ao município, tá? Ou seja, é o somatório de todas as empresas que prestaram algum tipo de atividade e essa atividade gerou VAF para o município. E vamos ter o VAF estadual. Qual que é o conceito do VAF estadual? É o somatório em Minas Gerais dos 853 municípios. Por que isso é importante? Eu saber o VAF do meu município e saber o VAF do estado. Porque a relação da divisão do VAF do município pelo VAF estadual me dá, fornece, né, irá dar o nosso índice do VAF. Como anda o VAF de Andradas, tá? Nós vamos falar um pouquinho do VAF de Andradas. A economia que ela está crescendo, nos últimos anos ela cresceu de forma bem acelerada. Nós vamos falar em ano base 2021, 22,
2023. Eu sempre falo para os municípios que tem dois marcos dos municípios. É quando o município ultrapassa os 100 milhões de VAF e quando ele ultrapassa 1 bilhão de VAF. Então, olha para vocês poderem ver. Andradas levou toda a sua história para chegar em 600 milhões. Ela conseguiu fazer isso lá em 2014. Ela chegou em 599 milhões. De 2014 a 2023, ela já está com 1 bi 329. Provavelmente esse ano ela vai chegar, pela estimativa nossa, a 1 bilhão e meio, né? Em menos de quê? De 9 anos. Ela cresceu, vai crescer quase 1 bilhão. Isso é importante, tá? Ainda fala assim para os contadores. Quanto maior o desenvolvimento do município, quanto maior a economia do município estiver dando um giro, é mais trabalho para os contadores, é mais empresas sendo abertas, né? É mais comércios sendo criados. Então, isso é fundamental, isso é benéfico demais para os contadores. O pessoal fala, não, vai acabar serviço de contabilidade. Não vai acabar nada, gente. Não vai acabar nada. Ele vai se aperfeiçoar cada vez mais. A figura do contador e a figura do controller vai ser fundamental para a nossa sociedade. E aí eu já adianto para vocês, né, que o contador ele tem um papel assim muito importante perante a nossa sociedade. Certo? Qual é esse papel? Vamos pensar. Se não existisse o contador, quem iria gerar as guias de recolhimento? Quem iria ordenar as notas fiscais, os documentos fiscais? Quem iria fazer a prestação das declarações do fisco municipal, estadual e federal? Sem o contador, a parte financeira do Estado, ela para por completo. Então, assim, o papel, né, do contador, principalmente, né, nessa parte que a gente fala de valor adicionado fiscal, ele é fundamental para garantir recursos aos municípios. Sem o preenchimento da DAMEF, não tem VAF. Sem o preenchimento da PGDAS, da DEFIS, da DACIMEI, não existe VAF. Então, assim, essa importância perante a nossa sociedade, ela é de vocês e precisa ser valorizada. Então, quando o município de Andradas faz um evento como o de hoje, ele quer justamente valorizar a classe de contadores existentes, porque é fundamental para o município. Bom, vamos dar continuidade. Como eu falei, né, o nosso VAF municipal dividido pelo nosso VAF estadual, vezes 100, dá um número que é o nosso índice do VAF. Olha para vocês poderem ver o índice do VAF de Andradas. Mas o VAF está crescendo e o índice ele diminuiu nesse período de 2015 a 2021. Por que isso aconteceu? Toda vez que o município cresce menos do que a média do estado, o seu índice diminui. E é lógico. Por quê? Porque o cálculo do índice é o meu VAF dividido pelo VAF estadual. Se o VAF estadual aumenta e o meu VAF permanece igual, o que acontece? Eu vou ter um número menor como resultado da divisão. O melhor índice de Andradas foi 0,18521 em 2015 e hoje nós estamos em 2023 como 0,15574. O nosso objetivo é voltarmos a ter pelo menos o mesmo índice lá de 2015, 0,18. Pronto. Na legislação ficou previsto que para fins de repasse
da cota parte do ICMS, no critério VAF, utiliza-se a média do índice de 2022 e 2023. Por que o legislador fez isso? Para que nós não tivéssemos impactos de alta relevância e prejudicasse o orçamento do município. Então, nós temos sempre que trabalhar com a média do VAF para fins de repasse. Como anda o nosso índice médio? Olha lá, ele segue aquela curva do índice do VAF, com um ligeiro aumento em 2022 e 2023. Pode passar? Opa. Agora nós vamos falar do IPM. O IPM é quando eu pego o meu índice médio do VAF e vou somar com os demais critérios. Pronto. Repare que o VAF, ele cresceu em 2022 e 2023. 2022 foi para 2024, somado com 2021, e para 2025 eu somo 2023 com 2022 e divido por 2. Ah tá, mas o IPM 2024, em relação a 2023, ele sofreu uma queda. Foi justamente a alteração da lei 18.030 pela lei 24.431 que prejudicou o município nos demais critérios. Por quê? Nós tínhamos o critério população, que era importante para Andradas, e ele foi extinto. O ICMS solidário, que era importante para Andradas, diminuiu, e a cota fixa, que era importante para Andradas, também diminuiu. Ou seja, a legislação que alterou a lei 18.030 de Andradas, ela não foi benéfica para o município. Mas, para 2025, os resultados foram bem melhores e conseguiu iniciar uma curva de crescimento, tá? Olha que bacana lá, vou pegar um mês como referência, o ano base 2021. 2021 o estado cresceu 33,12 e Andradas cresceu 31,04. Gente, foi um crescimento fantástico. Só que devido à parte de combustíveis e à parte de energia, Minas Gerais cresceu demais no ano 2021, principalmente os municípios como Betim, que tem a ver diretamente com petróleo, distribuição de petróleo por conta da regata, Gabriel Passos, a nossa regata, e os municípios mineradores, que foi quando atingiu o maior valor da commodity minério de ferro, juntamente com a produção de energia, que se expandiu para o norte de Minas Gerais. Isso fez com que alguns municípios tivessem crescimento espetacular. Agora, Andradas foi um crescimento ótimo, como 31,04. Porém, como Andradas cresceu menos do que o estado, o índice de Andradas caiu 1,56, mesmo tendo um crescimento de 31,04. Já no ano seguinte, 2022, ano base, Andradas cresceu 19,04 e o estado cresceu 15,48. Ou seja, um crescimento também importante para Andradas e, por consequência, o índice de Andradas subiu. O índice médio do VAF chegou a subir nesse ano 0,74, mas devido à alteração da lei Robin Hood, o município de Andradas ainda teve uma queda de IPM de 8,47. Já 2023, ano base, repasse 2025, que é o que a gente está vivendo agora, o estado cresceu só 3,76, ou seja, cresceu menos do que a inflação, e o município de Andradas cresceu 8,47, propiciando um crescimento lá do IPM de 3,21% para Andradas. Como que fica a questão de repasse para Andradas, tá? Isso são dados reais, contados 20% do Fundeb. Olha lá, o VAF de Andradas, só o VAF, Andradas recebe quase 19 milhões, que representa o quê?
83,68% do total da receita repassada do ICMS. Olha o critério educação, ele vem em segundo lugar, com 1.247.000, representando 5,50%, tá? Do repasse da cota parte do ICMS. Então, olha a importância da gente fazer todos os monitoramentos referentes ao valor adicionado fiscal. A importância dele para Andradas é muito grande, é de muita relevância. Qualquer perda, né, de arrecadação, perda de apuração do valor adicionado fiscal, vai levar a Andradas a receber o quê? Menos recurso. Então, por isso que Andradas faz esse trabalho. Aqui é uma parte da nossa apresentação que a gente fala que é uma prestação de contas aí para a sociedade. Todo o trabalho feito, né, com o uso da metodologia do Sigma VAF, da nossa solução, com, né, o trabalho aí da Fazenda, né, da Secretaria de Fazenda de Andradas, porque são eles que operam essa metodologia, conseguiram recuperar 243.761.481 reais de valor adicionado fiscal. Cada 1 milhão de VAF representa 14.700 reais de repasse para o município. Ou seja, se Andradas, se um contribuinte deixa de declarar 1 milhão de VAF para Andradas vai perder no ano 14.700 reais. É um valor muito considerável. Esse trabalho que foi realizado, e só foi possível ser feito com a ajuda dos contadores, porque praticamente, né, tudo que foi solicitado junto ao contribuinte, né, junto ao contador responsável pelo contribuinte, que são aquela recuperação ali de 217 milhões, foram os próprios contadores que nos ajudaram a recuperar esse recurso do VAF, a recuperar e a corrigir, né, qualquer distorção que tinha na DAMEF ou nos outros documentos. Isso fez com que Andradas, né, qual que é o resultado disso? Se Andradas não faz esse trabalho, Andradas iria perder R$ 3.583.294 reais. Deixaria de receber esse ano esse valor. Então, reforço mais uma vez a importância do papel social que o contador tem para com a sociedade, para com o município. Bom, esses dados nós temos uma plataforma, ela chama Metadados. Se vocês quiserem conhecer, né, de outros municípios da região, ou fazer o acompanhamento do município de Andrada, pode baixar, tanto para o iOS quanto para o Android. Nós temos essa ferramenta aí, e ela vai disponibilizar todos os gráficos que nós apresentamos, que são a parte de dados lidos. No nosso site também pode entrar, é possível consultar através da aba Serviços. Pode passar. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora do sistema de gestão, monitoramento e auditoria da apuração do valor adicionado fiscal. Tá? É o nosso Sigma VAF. Como que funciona esse cronograma de apuração? Janeiro, né, a gente faz a análise e elaboração do relatório dos índices e resultados do exercício anterior. Fevereiro e maio, a gente começa a compor a nossa base de dados para auditoria. Então, a gente já começa a trabalhar, né, a enviar lá as cartinhas, as notificações, montando que é a nossa base de dados, solicitação de FD, solicitação das notas fiscais através dos arquivos XML, tanto das NFS quanto dos próprios CTS. Então a gente já começa esse trabalho em fevereiro até maio. 1º de março até 31 de maio, o contador ele pode o quê? Validar a declaração da DAMEF.
é o período que ele tem para poder fazer a validação. Junho a setembro é o período de auditoria das declarações em que são realizadas correções e retificações. É quando a gente já montou a base de dados, o contador já transmitiu a sua declaração ou a sua PGDAS, DFIS e DAS-MEI, o município já tem a posse desses documentos e aí, nesse momento, o fiscal da prefeitura começa efetivamente a fazer a auditoria desses valores. Setembro a outubro é publicado o índice provisório, ainda é possível a realização de últimas retificações nas declarações, então a gente ainda consegue algum omisso, alguma alteração, alguma retificação que precisa ser feito, e dezembro sai a publicação do índice definitivo, geralmente na última semana de dezembro. Então é um trabalho sistêmico que é feito um acompanhamento anual. Bom, é muito importante, tá? E aí a gente vai frisar mais uma vez. Infelizmente o Estado não fornece os arquivos da FD, elas são a base de todo o trabalho, é nela que a gente consegue identificar, através da FD, que a gente consegue identificar as compras realizadas diretamente pelos produtores rurais, os transportes tomados, os próprios transportes que foram realizados com início no município. Então, assim, a FD ela é a base de todo o nosso trabalho. E, infelizmente, o Estado não fornece, e a gente precisa realmente contar com a colaboração de vocês com o envio dessas informações. Aqui é um exemplo da auditoria, tá? É muito importante falar. Toda a solução, que a prefeitura utiliza, o software, ele está parametrizado única e exclusivamente para a verificação do valor adicionado fiscal. Ou seja, o município ele não faz nenhum tipo de fiscalização voltado para a apuração do ICMS. O objetivo e toda a parametrização do software está única e exclusivamente voltada para a apuração do valor adicionado fiscal. É bom deixar isso claro, porque quem fiscaliza ICMS é o Estado e não o município. Aqui é uma inconsistência que nós encontramos, os valores da DAMEF estavam bem superiores, os valores da FD, da DAMEF montada pela FD, estavam bem superiores ao valor que tinha sido declarado na DAMEF. Gerton, por que isso acontece às vezes? É algum problema de retificação que ocorreu e o Estado não processou aquela retificação. Exemplo, pode ter acontecido de ter sido enviado um arquivo vazio da FD, um arquivo sem movimentação, e o contador fez a substituição depois. Ele enviou para a prefeitura os arquivos corretos, os últimos validados, porém o Estado não processou as revalidações, tá? É um tipo de erro que pode ocorrer. Pode passar. Aqui é no caso das transportadoras. Essa transportadora mesmo, ela deu uma pequena divergência lá no campo Outros, mas ele não é importante para a transportadora. Mas a parte do transporte, o sistema conseguiu buscar por completo. Então, parte do transporte ele jogou em Outros, o sistema falou, não, esses 49.101 é transporte. Na hora de fazer a distribuição, eu omiti ali proposital a coluna município, mas nós encontramos várias divergências
na parte de distribuição daqueles valores. Ou seja, alguns municípios ganharam, outros municípios perderam. E o que a gente faz? A gente solicita que seja feito a distribuição de forma correta, conforme o que nós encontramos de CTS dentro da FD. Quais notificações podem ser enviadas? Essa gama toda de notificações. E a gente, graças a Deus, só está crescendo esse número de possibilidades de envio de notificações. Algumas a gente já dá, inclusive, o valor para que o contador faça a alteração. Outras a gente precisa que o contador faça uma checagem nos seus documentos. Aí, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a prefeitura? Pode entrar em contato com a prefeitura. Aqui eu vou destacar as que a gente mais envia: crédito externo DC, crédito externo Simples Nacional, transporte tomado, ajuste de transferência, solicitação de FD, solicitação de XML. São as que a gente mais envia. Tem parcela de IPI também, que de vez em quando dá alguns probleminhas, e ICMS-ST, principalmente para postos de combustíveis. Postos de combustíveis, a gente tem feito alguns trabalhos voltados ao preenchimento da parcela de ICMS-ST nas entradas. Como que funciona, né? Isso é importante. É enviado um e-mail, uma mala direta aí para o contador. O remetente sempre será vaf@andradas.mg.gov.br. Sempre vai ter o assunto e o tipo da notificação. Nesse caso aqui, a notificação é solicitação de apresentação de documentos fiscais, expedientes fiscais, CMS e IPI, ano base 2024. Pode passar. Pronto. Todas as notificações eletrônicas que são expedidas pela solução, pelo software, elas sempre vão ter a referência do exercício ano base, o contribuinte, a inscrição estadual do contribuinte, o município, o telefone e o e-mail. E sempre aquele cabeçalho com o brasão da prefeitura. Muito importante, não é a Sigma que notifica o contribuinte. Quem notifica o contribuinte é a Prefeitura Municipal de Andradas. Tá? O que tem a ver com a Sigma é que eles utilizam a nossa solução. Nós participamos do processo licitatório, ganhamos a licitação e eles utilizam a nossa ferramenta para poder fazer a gestão, monitoramento e auditoria do valor adicionado. Esse é um caso aqui de divergência, da energia. É um dos casos que o sistema já aponta o valor correto a ser preenchido, ele já preenche também toda a fundamentação legal, como que o software, a solução chegou naquele valor e envia para o contador fazer a retificação já com os dados. Bom, vai chegar um e-mail para o contador, de acordo com o cadastro que a prefeitura tem. O contador ele vai ter a possibilidade de acessar o link de resposta, o formulário de resposta. Esse acesso aqui, ele sempre vai no início e no final da notificação, que cai diretamente na caixa de e-mail do contador. Ele clicando no acesse aqui, vai ser aberto um formulário de resposta. Pronto. O formulário de resposta, ele terá um cabeçalho, conforme tem a notificação, falando do que se trata, a inscrição estadual, CNPJ, a razão social, o regime do contribuinte, o responsável pelo preenchimento e os dados da notificação. Alguns campos de marcação, ele pode já
né, através de um simples clique, responder para o município o que aconteceu. Ele pode fazer um upload ainda de arquivos, no caso de estar enviando, né, algum arquivo para a prefeitura, XML ou EFD, ou uma DEFIS ou uma PGDAS, e ele ainda pode digitar, né? Ele pode fazer observações digitando através de um campo de texto, ou seja, é um formulário bem completo, bem autodidata, que facilita a vida do contador e a resposta. Toda vez que o contador envia uma resposta, é gerado um número de protocolo, que chega também na caixa de e-mail do contador. Isso para fim de controle das respostas. Aqui é um exemplo, né, de uma resposta que foi enviada, né? Ali tem a data certinha de quando chegou a notificação, né, o número do protocolo, né, a data que foi enviado. E se o contador quiser ainda abrir novamente a notificação, ele pode clicar ali naquele olho ali no campo ver notificação. É possível ainda acessar o histórico de conversa entre o contador e o fiscal através da caixa de drop ali do histórico de conversa. Pronto. O sistema ele gera um relatório também, né, para controle da prefeitura do que foi conversado, do que foi enviado. Essas informações elas ficam sempre gravadas no sistema e acontece sempre pelo Sigma VAF. Pode passar? Pronto. Já terminando, a gente vai falar um pouquinho dos campos de preenchimento da DAMEF. Essas são as informações básicas. Na hora que o contador acessa, né, ele consegue ver todas essas informações lá por parte do CIARE. São os dados do contribuinte e os dados do contador. Pode passar. Aqui são os campos de preenchimento, essa demonstração do resultado operacional. Até hoje eu não sei por que a Cefaz existe, não consigo entender. Eles falam que é para fins estatísticos. Pode passar. Importante, volta. Ela não tem relevância nenhuma para a apuração do VAF, tá? Essa parte aí da DRO, né? Da DRO não tem importância nenhuma para o VAF. Aqui sim, a gente começa pelas entradas, né? Todos os campos. É importante frisar que esses últimos campos, eles são de preenchimento por parte do contador, produtos agropecuários, geração de energia elétrica, autuações fiscais e ajuste de transferência. Eles vêm zerados e aí o contador precisa inserir os dados quando for o caso. Nós criamos essa tabelinha, a gente vai disponibilizar para vocês também esse material é da prefeitura. A gente vai colocar um link lá dentro do YouTube para vocês poderem acessar. As saídas, a mesma coisa. Lembrando que os últimos campos também, transporte tomado, autuações fiscais, cooperativas e ajuste de transferência, é o contador que deve preencher. A mesma coisa, vendas, transferência, devolução, energia elétrica, comunicação, transporte e outras, são campos não editáveis. Transporte tomado, cooperativas é editável. Ajuste de transferência para contribuinte regular especial, preenchimento disponível. Atuações fiscais, todos os tipos de contribuinte, o preenchimento é disponível. E outras entradas, né, que é o contribuinte do tipo especial, ele é editado. Quando um contribuinte é especial, ele tem que ser classificado como especial. Toda vez que ele vai gerar o quê? Crédito em outras entradas. Ou seja, exemplo, ele vai ter uma divisão de valor adicionado
entre 2 municípios mineradores. Ele vai ter que classificar como especial. Uma empresa que, além da atividade de comércio, ela tem atividade de transporte. Ela cai como contribuinte especial. Aqui são as exclusões, também são campos assim de preenchimento. Alguns são não editáveis, outros editáveis. Ativo imobilizado, material de uso e consumo e outros são não editáveis. Os demais campos são editáveis ou disponível para preenchimento. Volta um pouquinho para mim. Muito cuidado com lançamentos em extraordinárias e lançamento no campo ajuste, tá? Quando você preenche uma extraordinária, automaticamente já cai como indício lá para a Cefaz, tá? E os ajustes também, eles são provenientes de quando eu transfiro mercadoria com valor superior ao preço de mercado. Certo? Uma empresa transfere mercadoria com valor superior ao valor de venda do mercado, transfere. Nós já vimos isso ocorrer diversas vezes. Isso é possível. Por que faz isso? Aí são outros 500. Tem a ver com a operação da empresa. Aí nós vamos ter aí quais são os campos, né? Editável, por exemplo, transporte iniciado em outros países. O EFS é municipal, aéreo de passageiro, tipo transportador, para especial e transportador, ele é editável. Transporte parcela não utilizada, nas entradas, ele é editável para regular especial. Não editável, já tinha falado, ativo imobilizado, material de uso e consumo, outras entradas e saídas, não editável. Parcela do ICMS retido por substituição tributária. Ele é editável, parcela de IPI é editável, energia elétrica e comunicação é editável, e ajuste de entrada e saída referente à transferência, ele é preenchimento disponível, e extraordinárias é preenchimento disponível. Certo? Quando que ocorre o preenchimento de uma extraordinária? É quando houve uma classificação equivocada de um CFOP. E aí o contador não precisa corrigir a FD. Ele pode simplesmente ir no campo extraordinária e lançar esse valor. Lembrando que as extraordinárias nas entradas favorecem o VAF e as extraordinárias nas saídas prejudicam o VAF. Exemplo disso, uma venda de sucata que na verdade não era sucata, era um subproduto oriundo da produção. Ele classificou lá como CFOP 5949. Aquilo, na teoria, mesmo sendo não incidente do imposto, ele gera valor adicionado fiscal. Então ele precisa fazer aquele ajuste na hora de fazer a sua DAMEP. Uma outra curiosidade do extraordinária também, volta para mim lá no extraordinário, que ele é um único campo na DAMEF que permite você lançar um valor negativo. Olha para vocês verem, ele é o único campo que permite lançar um valor negativo, justamente nesses casos. Pronto. Aqui é o resumo, né, da nossa DAMEF, né? Essa empresa lá gerou 344, quase 345 milhões de VAF. Ela basicamente tem todos os campos, por isso que eu peguei, né? Ela tem transporte na entrada, tem energia e comunicação, transferências, tanto de entrada e saída, tem os ajustes de transferência, tem o nosso transporte tomado, que vem lá do registro 1400, tem produtos agropecuários também, ela 320 bilhões que ela comprou diretamente de produtor rural. Aqui o detalhamento, ela tem que fazer todos os detalhamentos lá das outras entradas. Eu omiti ali os municípios.
Quanto que cada município recebeu dos 320 milhões? Pode passar. Pronto. Do Simples Nacional estamos terminando. O que nós temos do Simples Nacional? É a PGDAS, a declaração DEFIS e a declaração da CIMEI. Pode passar. Aqui é um exemplo da DEFIS que eu trouxe. A pessoa deveria ter preenchido aí a parte de prestação, não preencheu, ficou zerado, né? Aí nós pedimos para poder retificar. Pode passar o próximo slide. Ela retificou e detalhou, né, para o município lá uma prestação de serviço de 2.471. Como que você descobriu isso, Gé? Descobrimos cruzando os dados lá da PGDAS. Importante na DEFIS, tá? Se marcarem qualquer uma dessas opções, como que elas ocorreram, abre os outros campos, né, para poder fazer as subdivisões dos valores para os municípios, tá? Outro aspecto importante também são as saídas por transferências de mercadorias entre estabelecimento do mesmo proprietário. Esses valores também precisam ser declarados, porque as transferências, elas dentro do Simples Nacional, geram um valor adicionado fiscal. Pode passar. E aí nós fizemos uma tabelinha também, né, com cada campo, né, o campo 16, que é o valor da transferência. No campo 17, revendedores, tem que preencher a UF, tem que preencher o município e o valor da venda. Isso é muito comum aqui, preparo e comercialização de refeições. Isso é o mais comum que tem, que são quando as pessoas, a empresa tem uma inscrição centralizada. Vou citar um exemplo aqui que nós pegamos. Tem um presídio na cidade, a empresa ela acaba fabricando as refeições dentro da cozinha desse presídio, mas a inscrição do Simples Nacional dela é de Belo Horizonte. Então ela precisa detalhar essas refeições. 19. Produção rural ocorrida no território de mais de um município do estado em que esteja localizado o estabelecimento. Também é necessário fazer esse detalhamento. Aquisição de mercadorias de produtores rurais não equiparados a comerciante. Seria o que é o registro 1400. Gerto, então se um sacolão da cidade compra, ele é do Simples Nacional, e ele compra diretamente do produtor rural, ele precisa fazer o detalhamento na DEFIS? Precisa. Tem que ser feito o detalhamento. A não ser que o produtor rural emitiu nota. Se o produtor rural tiver emitido nota, ele não precisa. Se uma padaria compra, a mesma coisa. Tem que fazer o detalhamento lá no campo 20. Aquisição de mercadorias de contribuintes dispensados de inscrição, exceto produtor rural. Isso é de um avulso, né, que a empresa pode comprar do Simples Nacional, também precisa fazer o detalhamento. Autos de infração, isso a gente vê que quase nenhum contador tem preenchido, tanto da parte da DAMEF como da parte do Simples Nacional. Os autos de infração que eles foram finalizados da parte administrativa, eles precisam ser lançados nesses campos, ou seja, aqueles autos que não possuem mais recursos administrativos, eles precisam ser lançados nesses campos. Rateio de receita oriundo de regime especial, isso é mais difícil de ocorrer, eu nunca encontrei, mas há previsão legal. Regime especial para Simples Nacional também é algo difícil, mas pode ocorrer. Decisão judicial também, eu não encontrei, mas havendo decisão judicial de divisão de VAF, é necessário que seja preenchido esse campo. Informações sobre prestação de serviço de transporte de carga. Esse é o principal do Simples Nacional. É necessário que ele sempre faça o preenchimento do campo 24. Se ele não fizer o preenchimento do campo 24, o VAF vai ficar tudo zerado. Ninguém vai receber o VAF
da transportadora que é do Simples Nacional. Bom, terminando, né, a Dacimei, isso é um caso até interessante que ocorreu, pode passar. Tudo certinho, pagou todos os valores, tudo ok. E é o que nós percebemos. Esse caso aqui era um caso específico, que ele era um pedreiro que montou um mini depósito na garagem da sua casa. Então ele era um MEI que ele tinha venda e comércio de mercadorias, e ele era um pedreiro também, tipo um faz-tudo. Então ele tinha lá cano, joelho, um pouquinho de argamassa, um pouquinho de cimento, aquelas coisas que pedreiro utiliza. E toda vez que ele ia fazer, né, o trabalho dele, ou alguém precisava de algo, comprava. E aí ele falou, eu lancei tudo em prestação de serviço. Lançou lá 73.100 lá na prestação de serviço. Bom, quando ele lança todo o valor na prestação de serviço, não há geração de VAP. Aí ele falou, eu achei que eu estava até ajudando o município, porque eu sei que o ISS é do município, então eu achava que eu lançando todo o valor no campo da prestação de serviço, eu estaria favorecendo o município. Aí nós perguntamos para ele, mas qual que é a proporção? Não, eu ganho mais hoje com a venda dos produtos do que com a própria prestação de serviço. O que acontece? Se o valor da receita total de comércio, indústria, transporte intermunicipal e interestadual e fornecimento de refeições ficar zerado, não gera valor adicionado nenhum do MEI para o município de Andradas. Então a gente sempre trabalha com essa orientação, solicitando aos contadores que preencham sempre nesse campo. Lógico, gente, havendo uma daquelas atividades prevista no campo, né? Então a gente sempre orienta esse preenchimento. E os bens aqui são importantes, eles geram um valor até significativo de VAF para o município. Bom, concluindo, respondendo aqueles porquê. Por que nós precisamos então fazer esse trabalho? O VAP, ele é o instrumento constitucional utilizado pela SEF para apurar o índice de participação, ou seja, o IPM de cada município. E através do IPM que é feito os repasses da cota parte. E o VAF aqui para Andradas representa mais de 80%, ou seja, ele tem um peso muito grande na distribuição dos repasses do ICMS. Então nós não podemos deixar de fazer esse serviço. Por isso que a prefeitura o quê? Notifica os contribuintes, solicita os arquivos, faz um trabalho de monitoramento, faz um estudo interno, onde o município pode crescer. Pra vocês terem ideia, né? A gente vem conversando com o município aí, fazendo várias reuniões com o município. Inclusive orientamos o município a entrar com uma ação judicial, onde o município logrou êxito recente, né? Conseguindo recuperar mais de 230 milhões de VAP que tinham sido declarados de forma errônea pelo Estado. Falei, né? É o percentual mais significativo dentre os demais critérios utilizados da cota parte, e é apurado com base em documentos e livros fiscais. O que isso significa? Só gera VAF aquilo que tem nota fiscal, aquilo que tem declaração. Por mais que o município tenha ciência que alguém está comercializando algo, que alguém está plantando algo e está vendendo, se não gerar declaração, se não gerar documento fiscal, infelizmente não gera valor adicionado fiscal para o município. E quero frisar pela última vez a importância do contador perante todo esse processo. Primeiro, disponibilizando os arquivos para a prefeitura. Segundo,
providenciando todas as declarações necessárias e obrigatórias perante o fisco estadual e federal, sejam elas a DAMEF, a PGDAS, a DEFIS e a DACIMEI. Terceiro, quando solicitado pelo município qualquer tipo de reavaliação da DAMEF ou reavaliação de alguma declaração, atender prontamente. Isso é muito importante. Chegando à conclusão que houve inconsistência no preenchimento, atender da forma mais rápida possível a revalidação da DAMEF, para que o município, o cidadão de Andradas, não seja o que? Lesado. Infelizmente, não aqui, mas nós já tivemos assim, que solicitar ao contador, falar para ele: olha, nós vimos que você entrou no CIARE, que você revalidou a DAMEF, mas que por um erro de processamento, a sua DAMEF ficou zerada, e nós sabemos que tem valores. Você poderia entrar novamente no CIARE e revalidar a DAMEF? Infelizmente o contador recusou, ele virou e falou: já fiz uma vez, não vou fazer de novo. Gente, quando a gente tem esse tipo de postura, eu estou auto me prejudicando e prejudicando os outros do município. Então a gente sempre pede, sempre vai contar, tá, com a colaboração do contador nesse processo. Vocês são a peça-chave de todo o processo de apuração do valor adicionado fiscal. Como eu falei, se o contador não existisse, quem iria fazer essas obrigações acessórias? A gente não teria ninguém para poder fazer. Vou deixar aí os contatos da Márcia, aqui de Andradas. Ela é a fiscal responsável, falo para vocês que toda a equipe da prefeitura está muito envolvida nesses trabalhos. A prefeita, o vice-prefeito, a Sandra, secretária, outros secretários estão interagindo com a Fazenda em busca que esse índice de Andradas de repasse da cota parte do ICMS seja cada dia maior. A Sandra está à frente desse trabalho aí, está na linha de frente. Qualquer dúvida vocês podem estar enviando e-mail ou entrando em contato. Vou deixar também o meu contato aí, os meus dados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente fica à disposição de tirar a dúvida de vocês, tá? E agradeço aí a oportunidade. Eu vou passar a palavra para a Sandra, quiser fazer um fechamento. Para a gente finalizar, agradecer a participação de vocês. A reunião vai ficar gravada, o link vai ficar disponibilizado, Márcia? E a gente vai encaminhar para vocês. Qualquer dúvida, tá? A gente está à disposição para a hora e quando vocês precisarem. Obrigada. Bom, então muito obrigado. Agradecemos aí pela presença de todos. Qualquer dúvida que tiver, vai ter o link lá no YouTube, vocês podem comentar, a gente vai sempre olhando lá e vai respondendo, ou então ligar para o contato da Márcia também, que foi disponibilizado, contato lá também nosso também, pode sentir à vontade para poder fazer qualquer tipo de pergunta e questionamento, e qualquer dúvida que tiverem também no preenchimento aí da DAMEF, a gente fica à disposição. Muito obrigado, um bom dia a todos.